OSNAP, modos de precisão. OSNAP é uma ferramenta bastante importante que nós usamos diariamente nos nossos projetos. Para acionar os modos de precisão, ou seja, o OSNAP, nós vamos estar clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone dele aqui na barra de status, OSNAP. Botão direito, opção Settings, onde nós vamos estar configurando os modos de precisão. No AutoCAD existem diversos modos de precisão: Endpoint, Midpoint, Center, Node, Quadrante, e cada um desses modos é representado por um símbolo. O Endpoint pelo quadrado, Midpoint pelo triângulo, Center pelo círculo, e assim sucessivamente. Cada modo de precisão tem um símbolo que o representa. A tecla de função F3, ela pode habilitar ou desabilitar todos os modos de uma única vez. Então nós vamos estar deixando habilitado. Primeiramente, nós vamos conhecer esses dois modos de precisão, que é o Endpoint e o Midpoint. Lembrando que o Endpoint é representado pelo quadradinho e o Midpoint pelo triângulo. Deixei apenas os dois ativos. Vou clicar em OK e vamos fazer uma simulação aqui. Endpoint e Midpoint. Vou acionar o comando Line. Se eu posicionar o meu cursor próximo ao fim desta linha, ele vai ficar um quadradinho verde e vai escrever automaticamente Endpoint. Ou seja, se eu clicar nesse ponto, eu vou estar selecionando exatamente o ponto final desta linha. Se eu aproximar o mouse mais próximo ao meio, o meu símbolo vai ser transformado em um triângulo e vai aparecer a palavra Midpoint, ou seja, eu vou estar selecionando exatamente o meio deste objeto. Vou fazer uma linha aqui, Enter. Tá? Ou seja, eu consegui pegar exatamente o meio deste objeto. Mesma coisa acontece com esta outra linha. Se eu posicionar mais no final, ele vai me mostrar que o Endpoint está ativo. Ou seja, se eu clicar aqui, vou pegar exatamente o ponto final dessa linha com precisão. Se eu aproximar mais aqui ao meio, ele já me habilita o Midpoint, o ponto mediano. Então eu vou vir aqui no final, Endpoint, clico. Isso significa que eu consegui pegar exatamente o ponto final deste objeto. Tá? De acordo com a sua necessidade, você pode estar habilitando e desabilitando esses modos de precisão. Nesse caso aqui foi o modo Endpoint, que é o ponto final de uma linha, e o Midpoint, que é o ponto mediano de um objeto. São os dois modos mais usados dentro do AutoCAD. Agora nós vamos aprender o modo de precisão Center do OSNAP. Para fazer esse teste, eu vou voltar novamente aqui no OSNAP, clicar no botão direito do mouse, opção Settings, e vou agora desabilitar o modo Endpoint, Midpoint, e vou acionar o modo Center. Vou clicar no botão de OK, vou acionar novamente o comando Line, e vocês vão perceber que logo que eu passar com o mouse sobre o círculo, ele já vai me identificar o ponto central desse círculo. Aí basta eu vir aqui no meio e clicar. Ou seja, eu consegui selecionar exatamente o ponto central desse círculo. Isso porque eu habilitei o modo de precisão Center na ferramenta OSNAP. O outro modo de precisão que nós vamos ver agora é o modo Node. Vou novamente voltar ao Snap, botão direito, Settings, e vou estar habilitando o modo de precisão Node e desabilitando o Center. Claro que você poderia deixar ligado vários pontos, né? Só tomando cuidado para não confundir na hora de estar selecionando esses pontos. Então, no caso, eu vou fazer individualmente.
o modo Node, ok. Essa opção Node, o que ela faz? Isso aqui são pontos que eu criei, então eu vou estar selecionando o comando line novamente, e ele consegue identificar exatamente esses pontos, me mostrando Node. Aí basta eu ir clicando, que eu consigo capturar exatamente esses pontos com precisão. Esse modo de precisão Node é bastante utilizado na construção de mapas topográficos. O próximo modo de precisão que nós vamos ver é o modo de precisão quadrante. Vou voltar no Snap, botão direito, Settings. Só como observação, eu vou deixar agora o quadrante, que são os extremos do círculo, e o Center também ligado, sem problema algum. Ok. Vou clicar no comando Line. Agora eu estou com as duas opções ativas, a opção quadrante e a opção Center. Se eu posicionar o mouse aqui, ó, ele já vai achar a opção quadrante e já marcou o centro para mim também, automaticamente. Tá? Então, porque eu estou com as duas opções ativas. Se eu vier aqui, ele vai achar o quadrante, que é o extremo, o outro quadrante e o outro quadrante. E aqui o Center, que também está habilitado lá nas ferramentas OSNAP. Tá? O próximo ponto que nós vamos conhecer agora, de precisão, o próximo modo, é o modo Intersection. Vou voltar no OSNAP, botão direito, Settings. Vou desativar agora o modo Center e o quadrante e vou ligar o Intersection, que o próprio nome já diz, né? É a intersecção entre dois pontos ou dois objetos. Vou dar um OK. Vou acionar o comando Line. Percebam que eu tenho várias linhas, uma cruzando a outra. Então, se eu passar o mouse aqui no cruzamento, né, na intersecção entre uma e outra, eu consigo pegar esse ponto com total precisão. Intersection. Aqui também eu consigo. Tá? Esse é o modo Intersection. O próximo modo que nós vamos aprender do OSNAP, próximo modo de precisão, é o Extension. Vamos lá no objeto OSNAP, Settings. Vou desativar o modo Intersection e vou ligar o Extension. OK. Esse Extension, vou acionar o comando Line, ele nos permite que nós continuamos essa linha no mesmo alinhamento. Eu vou voltar lá e vou ativar o Endpoint também, para que eu consiga pegar exatamente o ponto final daquela linha e continuar essa linha no mesmo alinhamento. Aqui eu vou acionar o Endpoint, que deixei habilitado, e assim que eu posicionar o mouse mais para frente, ele já vai me achar aqui o modo de precisão Extension. Ou seja, significa que esta linha está no mesmo alinhamento da outra, ou seja, uma extensão da outra linha. Vou fazer aqui mais uma simulação. Endpoint, clico, movimento o mouse para frente, ele já acha o modo de precisão Extension e já fica todo tracejado. Isto significa que a linha está no mesmo alinhamento da outra linha que já existia. Esse é o modo de precisão Extension. O próximo modo é o Insert. Esse ponto, vou voltar no OSNAP, botão direito, Settings. Vou desativar o modo de opção Extension e vou ligar o Insert. OK. Este ponto Insert, ele vai nos achar exatamente o ponto de inserção desse bloco. No caso, esse aqui é um bloco. Assim que eu posicionar o mouse sobre ele, ele nos mostra que aqui é o ponto de inserção, ou seja, é o Insert.
é por onde esse bloco foi inserido. É apenas para identificar. O outro modo que nós temos de precisão é o modo perpendicular. Botão direito no Snap, Settings. O modo perpendicular, eu vou estar desligando aqui o Endpoint. Vou deixar apenas o perpendicular agora selecionado. Ok. Essa é uma opção bastante usada em projetos de construção civil, planta baixa, corte. Vou acionar o comando Line. Eu vou clicar, vou voltar novamente no Snap. Vou deixar também o Endpoint selecionado para que eu consiga pegar o ponto final da linha anterior aqui. Vou pegar o Endpoint aqui, que é o ponto final, clico, movimento o mouse para frente, ele já vai localizar nesta outra linha o modo perpendicular. Tá? É bastante simples, basta eu clicar, a linha ficou exatamente na perpendicular, encaixando na outra linha. Vou acionar o comando Line, vou clicar no Endpoint, trago o mouse para cima, ele já acha o modo perpendicular. Clico, está pronto o perpendicular. O próximo modo de precisão é tangente. Botão direito, Settings. Vou estar ativando o modo de precisão, vou desativar o perpendicular e vou ativar a tangente. Ok. Vou acionar o comando Line. Vou dar um clique em um ponto qualquer da tela. E assim que eu me aproximar do círculo, ele já vai identificar a tangente do círculo. Basta eu clicar. Bastante simples. Aciono o Line, clico, passo sobre o círculo, ele já vai identificar a tangente do círculo para nós. O próximo modo de precisão é o Nearest. Botão direito no Snap, Settings. Vou desativar o tangente e vou ativar apenas o Nearest. O Nearest, ele seleciona um ponto qualquer, só que com precisão. Ou seja, eu vou acionar o comando Line. Assim que eu percorrer sobre essa outra linha, em qualquer ponto dela, ele já vai me achar o Nearest. Ou seja, é um ponto mais próximo desta linha, um ponto bem preciso. Então, um ponto qualquer sobre a linha, só que com precisão. Se eu clicar e puxar, esta linha vai estar exatamente ligada à outra linha. Isso porque o modo de precisão Nearest está selecionado. Vou fazer mais um exemplo, vou acionar o comando Line, nessa outra linha de baixo. Em qualquer ponto que eu parar, ele vai achar um ponto com precisão, ou seja, o Nearest dela. Eu clico, puxo, essa linha está exatamente sobre a outra linha. Tá? Um ponto aleatório, mas com precisão. Essa é a função do Nearest. O próximo modo de precisão que nós vamos trabalhar agora, conhecer, é o Apparent Intersection. Esse modo não é muito usado, mas vamos lá. Settings. Nós vamos estar acionando ele. Vou desativar agora o Endpoint, vou deixar apenas o Apparent Intersection aqui ativo. Ele é bem similar ao Intersection, o Insert. Ok. Vou acionar o comando Line. Assim que eu passar na intersecção de duas linhas, ele já vai me dar a Apparent Intersection, ou Intersection, desses pontos. Bem simples. E o último modo de precisão do Snap é o modo paralelo. Vou voltar no Snap, botão direito, Settings. Vou desativar aqui e vou ativar o paralelo. Ok. Agora, basta eu clicar comando Line. Eu clico um ponto qualquer aqui da tela. Se eu passar o mouse sobre essa linha e puxar para a direita, para baixo, ele já vai achar o modo de precisão paralelo.
e cria essa linha verde. Ou seja, se eu clicar, você está criando uma linha exatamente na paralela da outra. É bem simples. Vou acionar novamente o comando line. Vou clicar um ponto qualquer aqui. Vou passar o mouse aqui nessa linha para indicar para ele que eu quero uma linha paralela a essa. E assim que eu movimentar o mouse para baixo, ele já acha a paralela dela, representado por essa linha tracejada verde. Aí basta eu seguir e clicar. Vou fazer mais uma linha paralela aqui em cima, eu vou clicar aqui, passo o mouse sobre a linha que eu quero criar uma linha paralela, movimento, ele já selecionou a opção paralela. Enter. Então estes são os modos de precisão existentes no AutoCAD, que fazem parte do OSNAP. Aí, de acordo com a sua necessidade, vocês podem estar habilitando e desabilitando cada um desses modos aprendidos com esta aula. Os modos mais utilizados, normalmente, é claro que isso varia de projeto para projeto, mas o endpoint, midpoint, center e perpendicular. Eu acredito que com esses modos já vai ajudar bastante vocês aí no decorrer do curso e na execução de qualquer projeto.